Mais uma dica de direito para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê sua curtida. Bom dia, vamos hoje dar uma aula especial aqui no canal da Faculdade Baiana de Direito. Estou transmitindo essa aula também pelo Instagram, pela minha conta pessoal no Instagram, @rudafigueiredo. Para quem assistir essa aula em outros horários também, boa tarde, boa noite. A aula ficará gravada e disponibilizada no canal da Faculdade Baiana de Direito, também no meu canal do YouTube, certo? Eu deixarei por um tempo para o pessoal do Instagram, deixarei por um tempo a live no IGTV, mas a ideia é que esses conteúdos mais aprofundados sejam encaminhados efetivamente para o YouTube, que é um local, uma plataforma na qual nós temos diversas ferramentas diferenciadas. Então, hoje, nós temos uma aula especial, uma aula sobre Covid-19, as repercussões penais do Covid-19. Há uma tendência nas provas a cobrar temas contemporâneos, temas modernos, então nós preparamos essa aula de uma forma muito especial para fazer com que vocês tenham um panorama geral da possível tipificação de diversos comportamentos ligados à Covid-19. Então, iniciando a nossa exposição, vou compartilhar com vocês aqui a apresentação de slides. O pessoal que está aqui no Instagram, naturalmente, os slides serão apresentados lá no vídeo no YouTube, mas podem ficar tranquilos, porque essa semana eu lançarei um canal no Telegram. Todo mundo que quiser esse slide, fala comigo no direct. Quando eu lançar o canal no Telegram, vou colocar o link para vocês e vou disponibilizar todos esses slides para contribuir com o entendimento da matéria, com o entendimento dessa questão da Covid-19 e das possíveis repercussões penais de comportamentos ligados à pandemia. Então, o tema da nossa aula, Covid-19 e repercussões penais. E a fim de introduzir a aula, é necessário entender que nós não apenas trataremos da temática da Covid-19, como o faremos de uma forma muito específica. Essa não é uma aula para que vocês aprendam cada um dos crimes de uma forma detalhada, pormenorizada, de que nós vamos falar. Eu não darei uma aula tradicional, como se faz, de crimes em espécie. A aula de hoje presume que vocês saibam alguns dos pontos acerca dos crimes que nós trataremos. Vejam, esta é uma aula que se insere no programa de Direito Penal 4 da Faculdade Baiana de Direito. Em Direito Penal 4, na faculdade, nós tratamos dos crimes em espécie. Estamos no final do semestre, eu já expus da forma clássica, tradicional, os elementos concernentes aos principais crimes que estão contidos na parte especial do Código Penal. Então, hoje, nós passaremos por casos hipotéticos e indicaremos a possível tipificação dos comportamentos e abordaremos as discussões que vicejam, que se referem às situações expostas. As situações, claro, são absolutamente hipotéticas, mas surgem da experiência no combate à pandemia do coronavírus, surgem exatamente do mundo real, de situações que ocorreram, inclusive. Então, nós, hoje, abordaremos um método que não é comum nas faculdades de direito, não é comum nas aulas de direito. Qual seja o de partir do caso para análise da norma, para análise dos crimes. Normalmente, nós estudamos os crimes em espécie, estudamos a abstração, o ordenamento,
e tentamos fazer um juízo de subsunção entre o ordenamento estudado e os fatos expostos. Nós hoje, para que vocês entendam, faremos o caminho inverso, examinaremos determinadas situações e, a partir dessas situações, passaremos a analisar a possível tipificação dos comportamentos. Por que faremos assim? Porque, se esses assuntos forem cobrados em prova, OAB, Ministério Público, enfim, magistratura, a tendência é que, primeiro, as pessoas que estão fazendo essas provas já conheçam os crimes em espécie. Então, não convém fazer um curso sobre todos os crimes de que nós vamos falar, até porque há inúmeras situações e, portanto, também inúmeras possíveis tipificações de redor destes comportamentos. Então, nós estamos entendidos acerca do objeto da aula, do método a ser utilizado, até para que vocês saibam qual é o benefício que podem extrair desse nosso vídeo, certo? Dando sequência aqui à nossa exposição, vamos tratar inicialmente de um aspecto muito tranquilo até, de um caso mais simples, que é uma possível transmissão da Covid-19. Alguém que transmite a Covid-19 pratica crime, pode praticar crime? Todas as vezes que nós analisamos uma situação hipotética, um caso hipotético, fazemos aquele juízo de subsunção que parte de todo o ordenamento para o caso concreto. A transmissão da Covid-19 pode consubstanciar crime desde que atendidos todos aqueles elementos necessários para a incidência de uma norma penal para um determinado caso concreto. Então, feita essa observação, nós passamos a pensar o caso à luz da teoria do crime. À luz da teoria do crime. Teoria do crime, aliás, cuja revisão nós fizemos no último semestre aqui no Instagram, está no IGTV e está no meu canal do YouTube. No YouTube, como eu disse, há inúmeras ferramentas, inclusive a possibilidade de assistir o vídeo de forma mais rápida. E essa live eu estou transmitindo no canal do YouTube da Faculdade Baiana de Direito, exatamente com o objetivo de robustecer a apresentação. Lá vocês podem ver, temos uma apresentação de slides e subdividimos o estudo da transmissão da Covid-19, é o caso 1, primeiro caso que nós vamos analisar. Vamos pensar uma situação, João transmite Covid-19 a José. Isso é crime? Pode consubstanciar crime? É necessário examinar, inicialmente, a intencionalidade, a previsibilidade da transmissão da Covid-19. Como vocês sabem, vigora no direito penal o princípio da responsabilidade penal subjetiva, de sorte que os comportamentos só são considerados delitos acaso dolosos ou culposos. Então, nós subdividimos a análise da questão em dois pontos principais. Primeiro, a transmissão dolosa. Transmissão dolosa da Covid-19. Transmissão dolosa do coronavírus. Nesse caso, como em todas as situações concernentes ao direito penal, é necessário examinar qual a intenção exata do agente. O agente tem a intenção de matar aquela pessoa a quem ele transmite o vírus da Covid? O agente tem a intenção de lesionar? Vejam vocês, a análise em abstrato da tipificação não perpassa dificuldades concernentes à prova. Então, vocês podem até indagar, mas, Rudá, como é que eu vou saber no caso concreto? O indivíduo transmitiu Covid-19, como é que eu vou saber, no caso concreto, se ele tinha intenção de matar ou de lesionar? Vejam, essa é outra discussão. Essa é uma discussão atinente à prova.
Essa é uma discussão atinente à prova. O que nós estamos analisando é a possível tipificação. E se o sujeito tem intenção de matar ao transmitir o coronavírus, ele será responsabilizado, eventualmente, por homicídio. Esse homicídio será qualificado porque transmitir a Covid-19 resulta perigo a outras pessoas, resulta perigo comum. Quando você transmite coronavírus a alguém, você cria a possibilidade da vítima transmitir o coronavírus para outra pessoa. E, naturalmente, se a morte ocorrer, haverá homicídio consumado. Se ela não ocorre, tentativa de homicídio. A norma de extensão contida no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, permitirá a expansão da incidência do artigo 121, parágrafo 2º, àquela situação na qual o resultado não ocorre. No outro giro, transmissão dolosa. Há dolo, mas a intenção do agente não é causar a morte da vítima. Ele será responsabilizado por lesão corporal. Será responsabilizado por lesão corporal. Essa lesão corporal poderá ser, a depender do resultado que se cause à vítima, uma lesão corporal simples, uma lesão corporal grave. Por exemplo, se a vítima fica incapacitada para as atividades habituais por mais de 30 dias, lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, ou até lesão corporal gravíssima, e esta é uma nomenclatura, vocês já sabem, já estudaram a parte especial, sabem que é uma nomenclatura usada pela doutrina, não está no Código Penal, embora esteja até na legislação extravagante, há referência à lesão corporal gravíssima. E, por fim, lesão corporal seguida de morte, que é um crime préter-doloso. A intenção do agente é efetivamente lesionar, mas a morte ocorre. Todos sabem que o coronavírus tem um grau de letalidade. E aí vocês podem perguntar, mas, Rudá, como é que seria possível falar em lesão corporal? O sujeito que transmite o coronavírus não estaria agindo com dolo eventual? Vejam, isso, mais uma vez, tem a ver com a prova. Isso, mais uma vez, tem a ver com a prova. Não é impossível, do ponto de vista abstrato, que o sujeito transmita o coronavírus sem intenção de matar, muito embora do seu comportamento possa decorrer a morte. Do mesmo jeito que em um tiro na perna é possível causar a morte. Em um tiro na perna é possível causar a morte. Nada obstante, este mero fato não é suficiente para que nós firmemos a intenção do agente. Haverá dificuldade, sim, nos casos de transmissão dolosa do coronavírus, em discernir a intenção do agente. Porém, estamos analisando as possíveis tipificações do comportamento a partir de um caso hipotético, que é o que normalmente ocorre em prova. E em prova, o examinador sempre deixa um rastro, um mapa, para que você chegue onde ele quer. Ele sempre dá elementos que vocês podem usar para fundamentar um elemento subjetivo do tipo ou outro elemento subjetivo do tipo. Então, em provas, fiquem atentos às migalhas, aos rastros dados pelo examinador. Se o examinador, por exemplo, apresenta uma vítima com comorbidades variadas e diz que o agente conhecia tais comorbidades, ele está dando um indicativo de que o agente efetivamente tinha intenção de causar a morte. Se, por outro lado, ele aponta para uma vítima sem comorbidade, jovem, extremamente saudável,
ele está dando elementos para que você argumente por um outro caminho. Em prova, muitas vezes, vocês não terão aquela certeza, não é isso. Até porque este é um ponto inerente ao próprio direito, essa incerteza. Então, vocês têm que pegar as migalhas, o caminho, os rastros para fundamentar. Então, feita essa abordagem e ultrapassada essa dificuldade atinente à prova, a separação entre transmissão dolosa e transmissão culposa, nós chegamos ao segundo ponto principal deste caso 1, transmissão do coronavírus. João transmitiu a José o coronavírus. A transmissão culposa. No caso de transmissão culposa, vejam, no crime culposo, nós não vamos avaliar o grau de intencionalidade do agente. O agente não quer o resultado. Há uma violação ao dever objetivo de cuidado, o agente deixa de observar as cautelas necessárias. O agente deixa de observar as cautelas necessárias para impedir a transmissão do coronavírus. Se ele causa morte, estaremos diante de uma hipótese de homicídio culposo. Se causa morte, homicídio culposo. Se causa tão somente lesão corporal, ou seja, a vítima não morre, lesão corporal culposa. E vale lembrar, os crimes culposos não admitem tentativa, é por isso que a gente nem discute isso. Essa é uma discussão que lembra a discussão acerca da possível tipificação do comportamento de transmitir o vírus HIV. A transmissão do vírus HIV, no entanto, já é melhor abordada pela doutrina e pela jurisprudência e ganha contornos específicos porque o HIV é uma enfermidade incurável. E como enfermidade incurável, atrai a aplicação de um dispositivo específico lá do artigo 129 do Código Penal. Há uma lesão corporal gravíssima, específica, que incide nas situações de transmissão de enfermidade incurável. O coronavírus não é uma enfermidade incurável. Por isso, o debate aqui ganha contornos específicos. E no caso do indivíduo falhar no ato de transmissão, vejam, estamos falando de um indivíduo que naturalmente sabe que está contaminado pelo coronavírus. Porque se ele não sabe, e aí é teoria do crime, se ele não sabe que está contaminado, não tem nenhum sinal de que ele está contaminado, o resultado é imprevisível. Então o indivíduo sabe que tem o coronavírus. Sabe? Para que haja dolo ou até culpa, ele precisa saber que tem o coronavírus. E no caso desse indivíduo falhar no ato de transmissão, ele quer transmitir, mas não consegue transmitir. Ele praticará um crime de perigo. Artigo 131 do Código Penal. Perigo de contágio de moléstia grave. Perigo de contágio de moléstia grave. Vocês vão encontrar em algumas notas técnicas de Ministério Público muitas pessoas falando da possível incidência do artigo 132 do Código Penal nas situações em que o agente adota comportamentos que ensejam o risco de transmissão do coronavírus, mas, ao nosso viso, o tipo que melhor emoldura este comportamento está no 131. Tanto o artigo 131 do Código Penal, perigo de contágio de moléstia grave, quanto o artigo 132 do Código Penal, exposição de vida a perigo,
são crimes de perigo concreto, ou seja, é necessário comprovar que houve um risco concreto, material, a um bem jurídico de um indivíduo específico para que o tipo penal incida. Esse não é um crime contra a coletividade. Então, o artigo 131, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Ato capaz de produzir um contágio. Vejam, o 131 é um dispositivo específico para a criação do risco de contágio de uma moléstia. O 132, exposição de vida a perigo, é um dispositivo mais genérico. Um dispositivo mais genérico. E nós sabemos que em direito penal, o dispositivo específico sempre prefere ao genérico, ao residual. Outros possíveis tipos penais incidentes nessas situações de transmissão do coronavírus são a infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal, e a desobediência, artigo 330 do Código Penal. Artigo 330. E aí, na nossa apresentação, nós fizemos uma contraposição entre os dois dispositivos. Vocês vão entender em breve que é inviável a incidência dos dois dispositivos ao mesmo tempo. E vão entender também por que nós estamos falando desses dois dispositivos. Por que essa discussão? Nós vamos fazer agora uma breve digressão sobre dois pontos da legislação concernente à Covid-19. Nós já vamos há 1 ano e meio, basicamente, no enfrentamento da pandemia. Mas lá atrás, quando tudo começou, foi positivada a Lei 13.979, em 6 de fevereiro de 2020. Nessa lei, são previstas as ações que podem ser adotadas para combate à pandemia do coronavírus. Após esta lei, foi lançada uma portaria interministerial, número 5, a portaria interministerial número 5, que foi lançada em 17 de março de 2020, uma portaria oriunda do Ministério da Segurança Pública e do Ministério da Saúde. Por via dessa portaria, se indicou que a violação das medidas impostas com fundamento na Lei 13.979 poderia acarretar o cometimento de infração de medida preventiva sanitária, artigo 268 do Código Penal, ou desobediência, artigo 330 do Código Penal. Então, nós temos uma portaria que indica isso, indica a possível incidência desses dois dispositivos. Sucede que, e essa é uma pergunta fundamental concernente à nossa apresentação, seria possível, efetivamente, aplicar conjuntamente os artigos 268 e 330 do Código Penal? Pessoal, não seria possível essa aplicação conjunta. O artigo 268 e o artigo 330 do Código Penal detêm, basicamente, o mesmo conteúdo, sendo o artigo 268 mais específico. O artigo 268 do Código Penal, infração de medida preventiva sanitária, criminaliza o comportamento exatamente de quem viola uma determinação do poder público voltada a proteger a saúde pública, voltada a tutelar a saúde pública. A desobediência, por sua vez, está configurada
quando há a violação de uma ordem legal emanada de funcionário público. Então, desobediência e infração de medida sanitária preventiva tem basicamente o mesmo conteúdo. Forma-se entre esses dispositivos um conflito aparente de normas. Um conflito aparente de normas. E a norma do artigo 268 emoldura claramente, de uma forma muito mais apropriada, o comportamento de alguém que adota medidas que possibilitam a propagação de doença contagiosa. O artigo 268 que nos diz infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, o sujeito, vejam vocês, que pratica um comportamento voltado a transmitir o coronavírus, também infringe as determinações do poder público destinadas a impedir a propagação da doença. Aí vocês podem pensar, mas mudar, como é que ele vai cometer ao mesmo tempo, por exemplo, a lesão corporal, se ele tinha a intenção só de lesionar e conseguiu transmitir, e a infração de determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Ele vai praticar ao mesmo tempo porque os bens jurídicos são distintos. Os bens jurídicos são distintos. A lesão corporal afeta a integridade física, a saúde de um indivíduo específico. Enquanto a infração de medida sanitária preventiva lesiona a saúde pública. A saúde pública. Mas como assim? Eu dizia, o indivíduo que transmite o coronavírus para uma pessoa cria o risco dessa pessoa transmiti-lo a outras. Então vejam, que além de lesionar aquela pessoa específica contaminada, ele cria um risco à coletividade, possibilitando a incidência em concurso formal. Por que concurso formal? Porque é só um comportamento. Ele adotou, espirrou em cima da vítima. João espirrou em cima de José. Um só comportamento. José pegou coronavírus. Certo? José pegou coronavírus. Suponhamos que José seja um indivíduo jovem, sem comorbidade. João não queria, na nossa hipótese, causar a morte. Ele causa, então, lesão corporal, mas pratica também a infração de medida sanitária preventiva, porque deixou de adotar claramente ações que visam a impedir a propagação do coronavírus. E estamos falando da incidência em abstrato de tipo penal, mas nós temos um outro problema ligado ao artigo 268 do Código Penal. Como eu dizia, o artigo 268, e aí Savini fez uma excelente pergunta, nós chegaremos exatamente nesse ponto agora, é uma norma penal em branco. O artigo 268 do Código Penal é uma norma penal em branco. Diz o 268, repetindo, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E aí nós chegamos a esse ponto, infringir determinação do poder público. Determinação. O 268, portanto, precisa ser complementado pela determinação do poder público. E aí nós temos um primeiro problema, uma primeira discussão, sobre a qual nós não vamos avançar, porque, como eu dizia, esse vídeo, essa aula, presume que vocês saibam diversos pontos concernentes ao direito penal. A primeira discussão é: essa determinação pode ser ou não emanada pelo Poder Executivo, por exemplo? Por que essa discussão existe? Há quem entenda que normas penais em branco só podem ser complementadas por via de lei,
com fundamento no princípio da reserva legal. Aqueles que defendem essa corrente propugnam, por exemplo, a inconstitucionalidade do complemento da lei de drogas por via de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, nós já temos uma primeira discussão, que é a seguinte: qual seria a via apropriada para complementar esta norma penal? Superada essa discussão, há um outro problema. Que é o seguinte: no âmbito federal, por muito tempo, houve pouca regulamentação acerca de quais são as determinações voltadas a exatamente evitar a propagação do coronavírus. Inicialmente, e por isso nós fizemos referência, havia a Lei 13.979. A Lei 13.979 prevê quais são as medidas que podem ser adotadas para o enfrentamento do coronavírus, mas não determina nenhuma dessas medidas. Não determina nenhuma dessas medidas. Então, se a nossa norma penal em branco exige que haja uma determinação, de onde nós extrairemos essa determinação? De onde extrairemos essa determinação? Ao longo da pandemia, tais determinações foram emanadas sempre de decretos estaduais e municipais. E aí nós vamos chegar a uma discussão ainda mais severa acerca do complemento do artigo 268, que é a seguinte: decretos estaduais ou municipais vão poder complementar esta norma penal? Decretos estaduais ou municipais vão poder complementar esta norma penal? Vejam, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os estados e os municípios podem adotar regras próprias no enfrentamento do coronavírus. Isso porque lá na Constituição Federal, na divisão das competências legislativas e também das competências administrativas, a tutela da saúde é efetivamente uma atribuição cuja competência é pulverizada. A competência para tutelar a saúde, para resguardar a saúde, pertence à União, aos estados e aos municípios, de sorte que a União não poderá impedir estados e municípios de exarar regras próprias para a proteção da saúde, sobretudo regras que sejam mais protetivas, que possibilitem uma proteção maior do que as regras federais. Então, essas determinações foram muitas vezes feitas, eu diria, quase sempre feitas através de decretos estaduais e decretos municipais. Decretos estaduais e decretos municipais. Nós vamos voltar um pouquinho nesse assunto quando falarmos de possíveis crimes concernentes à vacinação. Mas, por enquanto, pensando em transmissão e pensando em comportamentos que possibilitam a transmissão ali entre um indivíduo e outro, é necessário discutir. Decretos estaduais e municipais vão poder complementar a norma penal? Há, efetivamente, dois caminhos argumentativos possíveis aí. Há, efetivamente, dois caminhos argumentativos possíveis nesse campo. Um caminho é o de não apenas
impugnar esta complementação por via de decretos estaduais e municipais em razão da necessidade de lei para regrar direito penal, argumento que certamente não receberia qualquer respaldo jurisprudencial, porque há inúmeras normas penais em branco, complementadas por normas oriundas do Poder Executivo. O segundo argumento é o de que pior do que complementar a norma por via de decreto é entender que ela pode ser complementada por decretos estaduais ou municipais, que um fato pode ser considerado crime em uma cidade e em outra cidade não ser considerado crime. Uma cidade, por exemplo, determina o uso de máscara em público. Outra cidade não determina o uso de máscara em público. Percebam que isso criaria uma situação inesperada para o nosso ordenamento, que é o de um comportamento que é crime em um lugar e outro não é crime. Certo? E aí, nós vamos lembrar aqui, de novo, da Lei 13.979, a Lei Federal, que no seu artigo 3º diz que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E aí eu vou pegar só um dispositivo específico. Lá no artigo 3º da Lei 13.979, no inciso 3A, está previsto que uma das medidas que pode ser adotada é o uso obrigatório de máscaras de proteção individual. Mas o dispositivo não determina isso. Inclusive, e aí vale dizer, o inciso 3A foi incluído pela Lei 14.019 de 2020. A Lei 14.019 de 2020, que é de 8 de setembro de 2020. Então, por muito tempo na pandemia, sequer estava prevista na lei federal, sequer estava previsto o uso de máscaras como uma das medidas, o uso obrigatório de máscaras de proteção individual como uma das medidas que poderiam ser determinadas pelo poder público. O outro caminho argumentativo é o de, primeiro, entender que o complemento da norma é feito pela lei federal, segundo a qual são possíveis é possível a adoção de certas determinações pelo poder público que estão listadas no artigo 3º da Lei 13.979, e que essa lei, portanto, ao prever a possibilidade de determinar o uso obrigatório de máscaras de proteção individual, abre espaço para que essa determinação seja manejada no tempo e no espaço, de acordo com as necessidades próprias da pandemia do coronavírus, fazendo com que seja constitucional a complementação do artigo 268 por via de determinações do poder público estadual e municipal. Um outro ponto que robustece essa segunda linha de argumentação é a própria Constituição permite a estados e municípios que exarem determinações para a tutela da saúde, de sorte que o artigo 268, quando faz referência à determinação do poder público, não poderia estar limitado à União.
Os dois caminhos argumentativos possíveis são esses. Não há ainda uma segurança acerca de qual vai ser o caminho seguido pela jurisprudência. Eu confesso ter certa dificuldade em aceitar que uma norma penal seja complementada por decretos estaduais ou municipais. Eu apresento os dois caminhos porque em prova é importante saber argumentar. Se eu estivesse numa prova, ainda que fosse, por exemplo, uma prova de Ministério Público, à míngua de um posicionamento oficial, eu seguiria o caminho mais sólido no âmbito da dogmática. Então, vocês que vão fazer prova de Ministério Público, se atentem para eventuais notas técnicas do Ministério Público do Estado, no qual vocês farão a prova. Aqui na Bahia, por exemplo, fala-se na possibilidade de incidência do artigo 268 do Código Penal nas situações de que estamos falando. Não se discute essa questão da complementação da norma por via de um decreto estadual ou um decreto municipal. Então, atenção a esse ponto. Os dois caminhos estão aí postos. E nós podemos passar a análise do caso 3, né? No primeiro bloco de conteúdo, nós abordamos basicamente duas linhas: transmissão dolosa do coronavírus e transmissão culposa. Vamos examinar agora uma situação mais simples, uma situação de mero descumprimento de medidas sanitárias preventivas. Nessa situação, nós vamos recordar da discussão que acabamos de fazer. Primeiro, se o indivíduo que deixa de adotar as ações voltadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa está efetivamente contaminado, número 1. 2, cria risco para um indivíduo específico, para uma pessoa em concreto, nesse caso, o indivíduo praticará o crime do artigo 131 do Código Penal, perigo de contágio de moléstia grave, e, além disso, a infração de medida sanitária preventiva. E aí a gente tem que lembrar de toda aquela discussão. Nós estamos aqui tentando trazer para vocês a possível tipificação desses comportamentos expostos, mas, sobretudo em provas subjetivas, é necessária a capacidade de argumentação, certo? Não acho que em provas objetivas cobrarão pontos tão polêmicos concernentes à pandemia do coronavírus. Sobretudo porque, em provas da magistratura, provas do Ministério Público, as resoluções que regulamentam tais provas impedem que pontos de divergência sejam exigidos em provas objetivas, mas vocês sabem como é prova, né? Às vezes cai. Então, situação 1, o indivíduo está contaminado, cria o risco para um indivíduo específico, concurso formal, 131 mais 268. Situação 2, o indivíduo nem está contaminado, certo? Ou não se prova essa contaminação. É possível imputar o 268? Sim. Até porque as medidas voltadas a impedir a propagação, vejam, também querem evitar que o indivíduo seja contaminado e, com isso, se torne um veículo para a contaminação de outras pessoas. Então, a questão não é apenas se ele está contaminado ou não. Certo, pessoal? Caso 4, um médico, João, sabedor de que José, seu paciente, contraiu o coronavírus, né, deixa de notificar a doença. O coronavírus é uma doença de notificação compulsória. Será aplicado
nessa situação, o artigo 269 do Código Penal, deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. E aí vale citar, este dispositivo consubstancia um crime de mão própria. Vejam, deixar o médico de denunciar, a obrigação é do médico. Se ele deixa, só ele pode se omitir nessa situação. E se ele deixa de se omitir, desculpa, se ele se omite no cumprimento dessa obrigação, praticará a omissão de notificação da Covid-19. Caso 5, venda de vacina falsa. Venda de vacina falsa. Vejam, pessoal, venda de vacina falsa. Essa é uma situação até que remete a um caso ocorrido em Minas Gerais. Ao que tudo indica, um grupo de pessoas criou uma possibilidade de vacinação privada, mas não havia no local efetivamente vacinas. Qual será o quadro? Qual será o quadro neste caso? Primeiro, há o comportamento de quem falsifica efetivamente o produto. Artigo 273 do Código Penal. Observem, no entanto, que o preceito secundário do artigo 273 foi reputado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por violar o princípio da proporcionalidade, de sorte que este preceito secundário, é dizer, a sanção a este comportamento deve ser a mesma sanção que é prevista para o tráfico de drogas, o artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006. Quem vende efetivamente a vacina, vejam que há uma cisão aqui do comportamento de quem falsifica e de quem vende a vacina. Quem vende efetivamente a vacina é punido nas mesmas penas do 273, que, mais uma vez, na verdade, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, serão as penas do artigo 33, caput da Lei 11.343. Então, quem vende pratica o crime do 273, parágrafo 1º. Rudá, não seria estelionato? Vejam, o legislador criou um tipo específico para a venda de medicamento falsificado. Para a venda de medicamento falsificado. Em razão disso, o legislador criou um tipo especial que afastará a incidência do estelionato. Isso acontece também, por exemplo, em casos de crimes contra o consumidor. Em casos de crimes contra o consumidor que se assemelham ao estelionato. Vejam que há a tipificação da venda. Do produto falsificado. Um mesmo ato, a venda do produto falsificado, não poderia ensejar a dupla punição. Isso, na nossa opinião, no meu entendimento. Mas há uma segunda via argumentativa possível. Qual segunda via argumentativa possível? Os bens jurídicos são distintos. Uma coisa é o patrimônio do sujeito. Outra coisa é a saúde. Outra coisa é a saúde pública. Nessa situação, é possível pensar em concurso de estelionato com o artigo 273, parágrafo 1º. Estou dando para vocês as possibilidades argumentativas, os caminhos que vocês podem seguir. Muito embora acredite que, nesse caso, por força do princípio do nebis in idem, na venda de vacina falsa, incidirá o 273, parágrafo 1º. Fake news sobre
o coronavírus. A depender do conteúdo da mensagem, é possível incidir a contravenção penal do artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Então, não é qualquer notícia falsa, qualquer informação falsa sobre o coronavírus que permitirá a incidência desse dispositivo, É necessário que a notícia falsa crie alarme e anuncie um perigo inexistente, ou seja capaz de produzir pânico ou tumulto. Certo, pessoal? Então, João, por exemplo, engendra uma notícia de que é possível a transmissão do coronavírus simplesmente através do ar. Que se você for à rua, você pode pegar o coronavírus. Fazendo com que as pessoas simplesmente não consigam sair de casa, que se crie pânico. A notícia, naturalmente, precisa ser falsa. A notícia precisa ser falsa. Casos concernentes à fila da vacina. Nós vimos uma série de casos, 6 situações hipotéticas e a possível tipificação. Mas eu propus uma ruptura do conteúdo dessa aula para que nós tratemos de forma separada dos casos concernentes à fila da vacina do coronavírus. Por que isso? Porque há aqui uma série de situações para nós tratarmos que tem uma ligação entre si. Nós vamos analisar esses casos de uma forma sucessiva para que vocês entendam os delineamentos lógicos acerca das situações e da possível tipificação dos comportamentos. Eu vou tratar aqui um pouco, inclusive, da orientação técnica do Ministério Público do Estado da Bahia sobre a matéria, e, inclusive, apontar elementos em relação aos quais há concordância e discordância, certo? Então, casos concernentes à fila da vacina. A primeira discussão que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: é possível falar em cometimento do crime previsto no artigo 268? E aí eu lembro que, ao tratar da discussão sobre o complemento do 268, eu falei de como o 268 é uma norma penal em branco e de como estamos, nós juristas, diante de uma situação complicada para analisar o 268 por conta da ausência de determinações federais. E há aqui, no campo da vacinação, uma discussão muito específica sobre a possível incidência do artigo 268. Que discussão? O regramento sobre a vacina do coronavírus em âmbito federal foi azarado na condição de recomendação. Foi azarado na condição de recomendação. Por conta disso, como é possível efetivamente falar no cometimento do crime do 268 nos casos de violação à fila da vacina, se o 268 fala em determinação do poder público? Para a primeira corrente, não é possível, no caso de violação da fila da vacina, falar no 268. Para a primeira corrente, não seria possível falar do 268.
Por quê? Além de todos aqueles argumentos de que falamos ao tratar do caso 1, da primeira situação hipotética, se adere um adicional. O governo federal disse que a fila da vacina, as regras sobre a fila da vacina, consubstanciam recomendação e não determinação. Isso foi dito expressamente pelo Ministério da Saúde. Para a segunda corrente, no entanto, é possível, sim, falar em cometimento de crime. Por quê? Existe uma lei federal que regulamenta o Plano Nacional de Imunização. E nessa lei, no artigo 14, a lei 6.259 de 75, está dito que a violação das regras estabelecidas na lei que regulamenta a imunização constitui infração sanitária e sujeita o infrator às penalidades previstas em lei sem prejuízo de sanções penais. Há quem defenda, nesse sentido, que esta legislação aponta que não é possível prever o plano de imunização concernente ao coronavírus como mera recomendação. Então, a segunda corrente defende a possível incidência do artigo 268 com fundamento na Lei 6.259 de 1975, artigo 14, dizendo que o plano de imunização do coronavírus não pode ser previsto como mera recomendação. Há ali sim uma determinação. E, portanto, em todos os casos de que vamos falar a partir de agora, seria possível a incidência do 268. Vamos aos casos e à possível tipificação dos comportamentos. Caso 1. O sujeito fura a fila valendo-se da qualidade de funcionário público. Por exemplo, um prefeito chega no posto de saúde para se vacinar. Nessa situação 1, nós vamos ver alguns desdobramentos, possíveis tipificações distintas a partir de contornos específicos do caso concreto. A pergunta fundamental aí é: qual o meio de que o prefeito se utiliza para obter a vacina? Vamos, então, dividir este caso 1 em 3 outros casos, na verdade, em 3 situações específicas. Primeiro, o prefeito chega no posto de saúde e se vacina, fazendo uma promessa de vantagem às pessoas que ali estão responsáveis pela vacinação. Situação 2, o prefeito exige ser vacinado. Exige. Há um grau de coação no seu comportamento. Situação 3, o prefeito simplesmente entra na sala, toma para si uma vacina e a utiliza. A partir desse caso hipotético de um prefeito que fura a fila, nós vamos também tangenciar qual seria a tipificação nos casos de outros agentes públicos. Por quê? Nos casos de prefeitos, há crimes específicos no Decreto-Lei 201 de 67 que podem incidir em seus comportamentos. Situação 1. A situação 1 é aquela em que o prefeito chega no local, faz uma promessa de vantagem e se vacina. Então, ele negocia a sua vacinação. Nessa situação 1, conseguimos perceber a incidência sobre o comportamento do prefeito
E vejam, vocês vão entender que é necessário uma cisão aqui. Comportamento do prefeito. Corrupção ativa. Primeiro, por quê? Ele promete uma vantagem. Artigo 333. Segundo, o peculato previsto no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67. Vejam vocês. O prefeito, nesse caso, pede a vacina. O ato executório é realizado por quem dá a vacina. Então, se a gente adota a teoria restritiva concernente ao concurso de agentes, o prefeito é partícipe dessa apropriação. Se a gente adota a teoria do domínio do fato, ele será coautor. Nada obstante, estes pontos não modificam a tipificação do comportamento, porque mesmo quando o agente público apenas participa do fato, se a sua condição de agente público é elementar do crime, ela se comunica a todos os agentes que realizam o comportamento delitivo. Comunicabilidade de circunstâncias elementares, está lá no artigo 30 do Código Penal. Então, na medida em que o prefeito também está na linha de desdobramento causal da apropriação da vacina, praticará efetivamente peculato, na forma do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67. Vejam que estamos falando de uma situação em que ele se vale da função de prefeito. Se ele não se vale dessa função, vamos pensar assim, um prefeito de uma cidade que se vacina em outra, inclusive, sem que se saiba que ele é prefeito, tão somente através da promessa de uma vantagem, nesse caso, será praticado o peculato do artigo 312 do Código Penal. Peculato do artigo 312 do Código Penal. Terceiro tipo incidente nessa situação é, efetivamente, a infração de medida, de determinação de medida sanitária preventiva. E a gente vai lembrar lá daquelas discussões, hein? Estou falando da tipificação conforme o meu entendimento. Certo, pessoal? Naturalmente, a partir das notas técnicas de Ministério Público. Não é da minha cabeça apenas, eu dou uma lida no Código Penal, na legislação, e venho e invento aqui o que é para incidir ou não. Certo, pessoal? Tipos de incidentes na situação 1. Qual é a situação 1? Prefeito que vai a um posto de saúde, negocia a sua vacinação. Qual a tipificação do comportamento de quem efetivamente vacina, o agente público que dá a vacina? Certo? Se ele aceita essa promessa de vantagem, corrupção passiva, ele pratica ainda o peculato do artigo 1º, inciso 1, Decreto-Lei 201 de 67, ou o peculato do 312. Nós já vimos quais são as situações que atraem o peculato do 312, certo? Aliás, a construção do caso 1 foi feita a partir de um prefeito para que nós pudéssemos expor o tipo penal do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67 e também o artigo 312, por fim, 268 do Código Penal. Situação 2, o prefeito exige a um grau de coação. Nessa situação 2, há um crime específico da lei de abuso de autoridade que incidirá. Vocês podem pensar, isso não vai ser concussão? Isso não vai ser concussão? Vejam, por conta do princípio da especialidade, incidirá na hipótese o artigo 33, parágrafo único da lei de abuso de autoridade. Essa legislação, que tem uma série de pontos polêmicos, no artigo 33, parágrafo único, criminaliza o comportamento de quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público
para obter vantagem ou privilégio indevido. Para obter vantagem ou privilégio indevido. Certo, pessoal? Na prática, qual vai ser a diferença entre esse dispositivo e a concussão prevista no artigo 316? A concussão tem um viés mais ligado à exigência de uma vantagem patrimonial do que o abuso de autoridade de que acabamos de falar. Claro que tomar a vacina tem um cunho patrimonial, mas que será punido através do tipo de peculato. Há quem defenda efetivamente que incide na hipótese o tipo de concussão. No entanto, com todas as vênias, há quem entende de forma distinta, o tipo novo prefere a norma anterior, de acordo com o que positiva a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se há um novo tipo que tem o mesmo conteúdo que um tipo anterior, o novo tipo prevalece na análise da antinomia. De sorte que, nessa situação 2, muito embora até considere absurda essa modificação legislativa, mais um dos absurdos da lei de abuso de autoridade, desafortunadamente incidirá o abuso de autoridade, e aí vocês percebam que exigir vai ter uma pena mais baixa do que se o prefeito negociar, praticar a corrupção. Mas, mais uma vez, desafortunadamente, a tipificação de comportamentos não se faz com fundamento em um juízo de justiça ou de proporcionalidade, muitas vezes. Teremos ainda o peculato do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67. E aí, observação. Se for outra autoridade, outro agente público, 312 do Código Penal. E a infração de determinação de medida sanitária preventiva. Quem vacina? No caso de quem vacina, numa situação em que há um nível de coação, nós temos que analisar a conduta sob pálio da norma contida no artigo 22 do Código Penal. Primeira coisa, é refutar a possível alegação de obediência hierárquica. Não é possível alegar obediência hierárquica. Por quê? Porque no artigo 22 do Código Penal nós vemos que a obediência hierárquica pode ser suscitada nas situações em que o indivíduo cumpre ordem não manifestamente ilegal. Convenhamos que colocar alguém na frente, na fila da vacina, é manifestamente ilegal. Mas é necessário, ainda assim, avaliar se a coação exercida sobre o agente foi irresistível ou resistível. Se a coação foi irresistível ou resistível. No caso de uma coação moral irresistível, afasta-se a culpabilidade. Então, o sujeito que vacina, não será punido, não pratica crime. Mais uma vez, nesses casos, sobretudo em prova, é necessário examinar quais são os elementos dados pelo examinador. O examinador dará um caminho para que se siga.
Acaso se considere que a coação moral é resistível, o indivíduo pratica o peculato, e a infração de determinação de medida sanitária preventiva, com a aplicação da atenuante contida no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Vale dizer, uma das pessoas que nos assiste por via do Instagram indagou se a inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa é um adirimento supralegal. Tem até um vídeo no nosso canal sobre isso. A inexigibilidade de conduta diversa também pode retirar a culpabilidade. No entanto, nesse caso, é possível examinar efetivamente a coação moral irresistível que está regrada expressamente no Código Penal. Nós não precisamos passar para o estudo da inexigibilidade da conduta diversa. Há uma norma expressa que regulamenta a matéria. Situação 3. A situação 3 é aquela em que o prefeito simplesmente entra no posto de saúde e toma a vacina. Nesse caso, o prefeito pratica peculato. Outros agentes públicos praticam crime do artigo 312 do Código Penal. Há ainda a incidência da infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Vamos passar ao segundo caso concernente à fila do coronavírus. E já vamos chegando, inclusive, aos pontos finais da nossa exposição. Segundo caso, o sujeito fura a fila a pedido de um funcionário público que pede nessa qualidade. Por exemplo, um prefeito pede para que vacinem a filha dele na frente. Quais são os tipos incidentes? Quais são os tipos incidentes? Vamos pensar aqui primeiro, no caso do prefeito, há abuso de autoridade, ele se vale da sua função para obter uma vantagem, certo? Vejam que no abuso de autoridade não se demanda um conteúdo de coação, certo? Incorre na mesma pena quem simplesmente se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para obter uma vantagem ou um privilégio, certo? E aí, pessoal, até voltando um pouco ao caso 2, certo? E analisando aquela distinção entre o abuso e a concussão, se o prefeito chega a ameaçar, certo? O sujeito que está vacinando, e não apenas diz, eu sou prefeito, quero ser vacinado. Vejam, só anunciar que é uma determinada autoridade gera um nível de coação, por isso que a gente discute a coação moral irresistível ou não. Mas vamos supor que o prefeito ameace. Se você não me vacinar, eu vou botar você para fora. A gente vai falar em concussão. Certo, pessoal? Mas voltando aqui já ao caso 2, o sujeito fura a fila a pedido de um funcionário público que pede nessa qualidade. Nós teremos o abuso de autoridade, nós teremos o abuso de autoridade. Alguém falou, no caso do agente, creio que seja corrupção ativa privilegiada. A corrupção ativa não tem modalidade privilegiada. Se você avançar lá no crime do 333 do Código Penal, ele não tem essa modalidade. Nós temos tão somente a corrupção passiva privilegiada. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Aqui na nossa live no Instagram, nos indagaram, na verdade, opinaram. No caso do agente, creio que seja corrupção ativa privilegiada, certo? Mas vamos chegar nesse ponto. Então, vejam, ao abuso de autoridade, o sujeito se vale da função. Há ainda a corrupção privilegiada, passiva. 317, parágrafo 2º. Por quê? 317, parágrafo 2º, trata da situação em que um funcionário
pratica um ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a um pedido ou influência de outrem. Cedendo a um pedido ou influência de outrem. No meu entendimento, todos praticarão esse comportamento. Por quê? No caso da corrupção privilegiada, não há a cisão da teoria monista que acontece na corrupção passiva simples do caput. Se não há essa cisão, qual é essa cisão? A corrupção no Código Penal se subdivide em corrupção passiva e ativa. Mas a corrupção privilegiada não tem essa subdivisão. Qual seria o crime praticado, portanto, por aquele que faz o pedido? Por aquele que faz o pedido. O mesmo crime praticado por quem atende o pedido. Porque todos os agentes, é a regra geral, teoria monista, praticam o mesmo crime. Não haveria bis in idem com o abuso de autoridade, vejam. Certamente haverá quem alegue bis in idem, mas, ao meu ver, não há violação ao princípio do ne bis in idem, porque uma coisa é o sujeito se valer da qualidade de prefeito para pedir. Outra coisa é esse pedido ser atendido pelo agente público. Todos devem ser punidos pelo atendimento do pedido pelo agente público. E mais, vejam que o sujeito pode pedir, inclusive, sem se valer da qualidade de agente público, ou melhor, de prefeito. Nós estamos tratando de um caso específico. Um agente público chega e pede, ó, vacina aí na frente, minha filha. Né? Mas aí tem dois caminhos. A bifurcação. O peculato, todos praticarão peculato. Em caso de outros agentes públicos, lembrar que incide o 312 do Código Penal, no caso do prefeito, o artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 67. Por fim, infração de determinação de medida sanitária preventiva. Caso 3, um sujeito qualquer, então um indivíduo, um particular, fura a fila mediante pagamento de quantia para um funcionário público. Tipos incidentes, comportamento do vacinado, sujeito que chega, paga para ser vacinado na frente. Corrupção ativa, 333. Peculato, do artigo 312, infração de determinação de medida sanitária preventiva. Quem vacina? Corrupção passiva, do artigo 317. Peculato, do artigo 312. Vale dizer que, no caso do 317, a corrupção, já que estamos falando de situações em que efetivamente houve a vacina, incide a majorante do 317, parágrafo 1º, hein? E, terceiro tipo, infração de determinação de medida sanitária preventiva, 268. Caso 4, uma enfermeira cede a um pedido de um amigo. Quais são os tipos incidentes? Corrupção privilegiada, 317, parágrafo 2º, de que acabamos de falar. Peculato do 312. Peculato do 312, eu coloquei o parágrafo 1º, mas seria, na verdade, o peculato do caput. Foi um erro na grafia aqui do slide, que eu corrigirei antes de eventualmente encaminhar. Então, o peculato 312 é uma apropriação. E a infração de determinação de medida sanitária preventiva. Todos praticarão o mesmo crime, não há cisão da teoria monista nessa modalidade de delito. Caso 5, sujeito fura a fila mediante violência ou grave ameaça. O que é isso? O que é isso? Roubo. Roubo. Sujeito que subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, pratica roubo. Além de praticar infração de determinação de medida sanitária preventiva. Pessoal, atenção, nesse caso, o agente público é vítima. Estamos falando
de roubo, violência ou grave ameaça. O cara chega com uma pistola no posto de saúde, vai me vacinar sem. Caso 6. O sujeito fura a fila valendo-se de atestado falso de comorbidade. Esse aí é o caso do momento. É o mais recente, atestado falso de comorbidade. Os tipos incidentes. Primeiro, estelionato majorado. Artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. 2. Infração de determinação de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Atenção. Atenção. Se a falsidade não resguardar potencialidade lesiva que ultrapasse o estelionato, o falso será absorvido, mesmo que a falsidade tenha pena maior. Mesmo que a falsidade tenha pena maior. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em obter dictum, em um julgado em que examinou crimes previstos lá na lei dos crimes ambientais, nós não vamos entrar no mérito disso, mas em obter dictum, o Superior Tribunal de Justiça deu como exemplo exatamente o estelionato e a súmula 17 como situações em que o princípio da conjunção não é temperado pelo princípio da proporcionalidade. Então o falso é absorvido. Quando ele não for absorvido, certo? Quando ele não for absorvido, o que acontecerá? E aqui é um ponto interessante. Vejam, um médico que dá esse atestado, ou alguém que faz esse atestado, pratica o quê? Acaso saiba que o indivíduo usará o atestado para a vacinação, pratica também estelionato. Porque, vejam, o comportamento é condício sine qua non para o resultado. O médico, ou quem faz o atestado falso, tem intenção, ele sabe que a falsidade será utilizada para a prática de estelionato. Mas aí nós vamos examinar um pouquinho, no ponto seguinte, o que acontece se o falso não for absorvido. Então vamos pensar que o sujeito pega o atestado e entrega para vacinação. Mas há a possibilidade desse atestado ser utilizado, por exemplo, para faltar ao trabalho. Então, se esse atestado permite o uso para outras situações, vejam, não é que o sujeito sequer use para outras situações, mas se é permitido que ele use para ter outras vantagens, para outras situações, o falso não será absorvido. E aqui nós temos alguns possíveis tipos incidentes. Primeiro, o tipo do 301 caput, certidão ou atestado ideologicamente falso. Esse tipo incide quando o médico que dá a certidão ou atestado é funcionário público. O que afasta o crime de atestado falso do 302 do Código Penal, de que vamos falar adiante. Então, se o médico é agente público, artigo 301 caput, se naturalmente o atestado é verdadeiro, mas há a inserção de uma informação falsa. Como eu disse no início desse vídeo, o objeto da aula não é examinar os crimes pormenorizadamente, de sorte que nós não analisaremos a distinção entre falsidade ideológica e material. Para entender essa aula, é preciso saber a diferença entre falsidade ideológica e material. Então, se o médico é agente público faz um atestado falso, artigo 301 caput, um atestado, melhor dizendo, ideologicamente falso, artigo 301 caput. Certidão ou atestado materialmente falso, artigo 301, parágrafo 1º. Se o médico é agente público. Se o médico não é agente público, não é funcionário público para fins penais, artigo 327 do Código Penal. Atestado falso, artigo 302. O atestado falso, vale dizer, é um crime próprio, só pode ser praticado por médicos.
Se alguém, um sujeito qualquer, produz esse atestado, estaremos diante da falsidade material. Artigo 227, a falsidade de documento público. Artigo 228, retificando, artigo 297, falsidade de documento público. Artigo 298, falsidade de documento particular. E quem usa o documento? Quem usa o documento? Quem usa o documento pratica uso de documento falso, que está no artigo 304 do Código Penal. O artigo 304 do Código Penal contém o que a doutrina chama de norma penal em branco ao revés, ou seja, uma norma penal que exige complemento no preceito secundário. O artigo 304 do Código Penal, que consubstancia o crime de uso de documento falso, é apenado através das sanções concernentes às falsidades. Então, se eu uso um documento público falso, a pena do meu comportamento é aquela prevista para o artigo 297. Se eu uso um atestado falso, a sanção do meu comportamento é a mesma do artigo 302. E assim sucessivamente. Com isso, nós conseguimos entender os possíveis tipos incidentes nos casos de falsidade que ultrapassa os limites da obtenção da vacina. Para fechar nossa exposição, último caso, e se o agente público que insere o sujeito no cadastro de vacinação indevidamente? 313-A do Código Penal, inserir ou facilitar o funcionário público autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Então, uma situação aí que pode envolver uma hipótese específica, né, que é a do funcionário público colocar alguém ali na fila, colocar alguém na lista da vacinação. Com isso, pessoal, creio que atendemos o objetivo dessa exposição, que era fazer um diagrama geral de diversos comportamentos ligados à pandemia do coronavírus, a fim de expor os tipos incidentes sobre todos estes comportamentos. Com isso, obviamente, nós não vamos conseguir exaurir a infinidade de condutas criminosas que podem se correlacionar à pandemia do coronavírus. No entanto, creio que foi possível expor a maior parte dos casos ligados à pandemia, a maior parte das situações que ensejaram a atenção da população. Espero que esse material ajude vocês no entendimento da matéria. Tamo junto!